Quero chamar a sua atenção para 1 Pedro 2, versos 9 e 10. Nós vamos ter o texto projetado, mas eu quero que você abra a sua Bíblia, para que você acompanhe como está na sua Bíblia, marque aí na sua Bíblia onde fica esse texto, para que depois você possa, em algum momento, tomá-lo de novo, né, e poder lembrar daquilo que você vai ouvir nesta noite aqui. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10, é o texto da nossa reflexão nesta noite. Acompanhe como está ali, diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amém? Esse texto aqui, ele tem basicamente três coisas. Aqui nesse texto nós temos a nossa posição, o nosso status, né, como cristãos. Nesse texto tem o nosso propósito, para que Deus nos chamou. E nesse texto nós temos um privilégio que Deus nos deu. Quem somos para Deus, ou quem somos diante de Deus, é importante a gente saber. É importante que saibamos a razão de Deus nos tornar o seu povo, o que aponta para a função efetiva da igreja no mundo. E é importante nós entendermos que nós recebemos a graça de termos sido alvos da misericórdia de Deus. Esse é o privilégio que Deus nos tem dado. Mas nós somos chamados a fazer discípulos. Deus nos tem chamado a isso. Esse é o propósito de Deus em me salvar, em te salvar, e mais que isso, é o propósito de Deus em nos manter vivos. Nós estamos vivos para isso, estamos vivos para proclamar o reino, estamos vivos para fazer discípulos. O argumento de Pedro nesse texto aqui ele é muito simples. Ele está dizendo assim: nós proclamamos as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, quando nós compreendemos quem somos agora, diante de Deus, quando nós comparamos quem somos agora com quem éramos antigamente, né? Valorizando o que somos agora, é definir o propósito em face da posição que Deus nos colocou. Quando nós entendemos a nossa posição e o privilégio que é estar nessa posição, nós vamos proclamar, nós vamos fazer discípulos, nós vamos entender o propósito. É como se fosse um soldado que entende a sua patente. Quando entende a sua patente, faz então a sua função, porque compreende o porquê que está ali, porque foi alistado, porquê que foi chamado. Quando a gente olha para uma carta como essa, que ela é de Pedro, né, do apóstolo Pedro, atribuída a ele, a gente tem que sempre pensar que os ensinos de Pedro, simples como são, eles refletem coisas que Pedro ouviu de Jesus. E nesse caso aqui, por certo, ele está refletindo e reproduzindo uma ordem que nós conhecemos muito, né, que é aquela ordem última que Jesus deixou aos seus discípulos em Mateus 28, 19 e 20. Quando Jesus disse: portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, obedecer a ordem de fazer discípulos, se a gente faz isso, se a gente consegue fazer discípulos, isso vai denunciar, vai demonstrar que nós compreendemos essas três coisas que eu quero que você reflita comigo nessa noite aqui, que são as coisas que eu já citei aqui no início dessa reflexão. Em primeiro lugar, nós precisamos compreender a nossa posição, ou seja, precisamos entender quem somos para Deus, né? Primeira parte do versículo 9 do capítulo 2 de 1 Pedro diz assim: vocês, porém, são geração eleita, são sacerdócio real, são
nação santa e são um povo exclusivo de Deus. É assim que Deus olha para nós. Talvez você não se sinta assim. Por vezes, eu não me sinto assim, eu não me vejo assim, eu não me lembro disso. Mas a questão é que, para Deus, Deus nos colocou nesse status, nesta posição. E Deus quer que a gente se veja assim. Que a igreja se encare dessa forma, se defina dessa forma. Quem nós somos? Nós somos uma geração eleita, somos sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Aos olhos de Deus, nós somos assim. Quando Pedro faz referência à raça eleita, essa expressão raça eleita, ele está fortemente influenciado por declarações e promessas do Antigo Testamento, que nós encontramos no Antigo Testamento. E é intensamente clara a ideia no Antigo Testamento que Deus separou um povo dentre os povos. Deus sempre veio fazendo assim. Há muitos textos, claro, mas eu quero pensar aqui o Isaías 43, 18 a 21, que diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Isaías diz assim: ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto, riachos no ermo, para dar de beber a meu povo, meu escolhido. Olha que interessante, diz assim: ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Isso é Deus falando na boca de Isaías. Deus sempre quis formar um povo para si. Por isso que Pedro está dizendo, nós somos raça eleita. Fazemos parte desse povo de Deus. Temos essa posição. Estamos dentre o povo de Deus. Nós somos assim. Ou seja, nós fazemos parte da equipe de Deus. Do time de Deus. Deus nos chamou para a sua equipe. Para o seu time. E todas as vezes que eu falo isso, eu tenho que me lembrar da minha infância. Porque eu nunca fui bom de bola. Se você não sabe, eu estou te dizendo agora. Nunca fui, nunca aprendi a jogar bola decentemente, né? Mas quando eu era menino, eu queria me envolver com os meninos. E eles iam jogar bola. Então, lá na escola, tinha um período lá, né, que a gente podia jogar bola. Na quadra da escola. E aí, então, sempre tinha um menino mandão. E o menino mandão ia escolher os times. Então ele falava assim, ó, você vai escolher o seu time, eu vou escolher o meu time. E eu ficava lá esperando. Se eu seria escolhido para jogar. Né? E tinha dia que, pela graça e misericórdia de Deus, eu era o último a ser chamado. Vem, Lazarinho. Vai pro gol, né? Porque sabe que quem joga mal começa no gol. Né? Mas eu ficava tão feliz porque eu era chamado. Porque eu fazia parte do time de alguém. Por mais que eu fosse o último a ser chamado. Aquilo me trazia alegria, porque eu me sentia parte de um grupo. Eu me sentia desprezado. Né? Hoje em dia se chama isso de bullying. Naquela época a gente nem ligava para isso. Né? Eu saía da quadra chorando, ninguém me chamou para jogar. Cheguei em casa aborrecido. O pai dizia, moleque, deixa isso para lá. Né? Vai fazer alguma coisa útil na vida. E a gente tocava a vida para frente. Né? Ninguém parava para ir na psicóloga, para ir no psiquiatra, para ir psicanalista, nada disso. Né? Eram coisas normais da vida. A gente crescia com isso. Aprendia a fazer outra coisa. Né? Já que não sei jogar bola, vou ser pastor. Né? Vou fazer outra coisa. Né? Vou inventar alguma coisa onde eu seja útil. Né? E não vou me deixar me sufocar por isso. Mas era tão bom quando alguém chamava o meu nome, dizendo, ó, você, eu quero você. Ainda que fosse o último lá da lista. Opa! Entrava com aquele aquecimento, né, peito estufado.
vou jogar. Né? Queria que você entendesse que você faz parte da equipe de Deus. Não importa em que momento desse jogo da vida Deus te chamou, mas se sinta alegre porque Deus te chamou. Porque tem um monte de gente fora da quadra, fora do campo, que Deus não chamou. E que não estão nem aí para Deus. Né? Então você que foi chamado, escalado, você deveria estar alegre, grato, reconhecer quem eu sou. Eu sou do time de Deus. Eu sou raça eleita. Eu faço parte da equipe de Deus. Deus me convocou para o seu reino. Por isso que Pedro diz que nós somos sacerdócio real. Significa que nós temos acesso à presença de Deus. Nós temos esse direito de nos aproximarmos de Deus. E cada cristão também, ele pode oferecer a Deus alguma coisa como sacerdote. Oferece a sua obra, oferece o seu recurso, oferece o seu tempo, o seu próprio ser. Porque nós somos sacerdotes de Deus. Sacerdócio real. Pedro também disse que nós somos uma nação santa. O texto de Êxodo 19, 5 e 6 diz assim: agora, se me obedecerem fielmente, guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Deus falando para o povo lá, já no Êxodo. E Pedro está recordando aqui, nós fomos separados para o serviço, para a promoção da glória de Deus. Que privilégio! Deus não nos deixou fora da sua equipe. E Pedro ainda diz que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Significa que o nosso valor está no fato de que nós pertencemos a Deus. Esse é o nosso valor. Nós somos dele. Nós somos de Deus. Né? É aí que está o nosso valor. Porque nós fazemos parte dessa equipe dele, do time dele. E isto é o mais importante. Por isso é importante que a gente faça discípulos, porque fazer discípulos significa que eu estou reconhecendo a importância de quem eu sou. E por isso que eu quero que mais pessoas também se acheguem a Deus por causa disso. Versículos antes do que nós estamos lendo aqui, 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 e 5, veja como Pedro está dizendo, como ele está nos descrevendo. Ele diz assim: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, está falando de Cristo, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Aí Pedro diz assim: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Nós somos, segundo Pedro, pedras vivas. E a igreja é comparada a um edifício vivo, do qual o cristão faz parte. Por isso eu sei que você já sabe, mas vale a pena recordar, isso aqui não é igreja, né? Isso aqui é só um prédio, é só um lugar. A igreja somos nós. E Pedro diz que nós somos pedras vivas. E nós formamos um edifício vivo, que tem vida. E aí está a nossa importância. E é para isso que nós precisamos abrir nossos ouvidos, abrir os nossos olhos. Que a nossa maneira de olhar para o reino de Deus, salvação, para a igreja, é muito diferente da forma como Deus gostaria que a gente olhasse. Por isso, abra seus olhos, abra seu coração, seu entendimento. Observe o que Deus quer que a gente compreenda. Eu e você somos pedras, mas não pedras estáticas, frias. Somos pedras vivas, pedras que se mexem, pedras que produzem alguma coisa. Nós temos uma posição diante de Deus, de geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Por isso, faça discípulos. Porque quando você entende quem você vai fazer discípulos. Faça com que outros entendam o que você entende.
que fazer discípulos expressa que você entende quem você é, não para você mesmo, mas quem você é para Deus. E a forma como Deus olha para nós é que importa. A posição que Ele te colocou é que faz toda a diferença. Nós somos da equipe dele. Somos do time de Deus. E esse jeito que Deus quer que a gente olhe, nos vai impulsionar a fazer discípulos. Que quando nós entendemos a nossa posição, quem somos, nós fazemos discípulo. Outra compreensão que é importante para nós é entender o nosso propósito. Ou seja, para quem nós somos. Segunda parte do versículo 9 diz assim, para anunciar, lembra que ele está falando antes, né? Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Ele diz, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, nós somos pedras vivas. Nós fomos feitos povo de Deus, não para ostentar uma posição, uma patente, sabe? Não é só para dizer assim, eu sou do povo de Deus. Eu faço parte de uma equipe de Deus. Claro, isso deve nos trazer muito orgulho, muita alegria. Mas Deus não nos chamou para isso apenas. Mas diz que Ele nos chamou para proclamar, para anunciar, ou seja, para fazer discípulos. Para contar o que você tem vivido com Ele. Olha lá como o texto é bem específico. Está dizendo anunciar o quê? É para anunciar as grandezas, dependendo da versão que você tem, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, o nosso propósito de vida deve ser viver para anunciar Deus. Quanta coisa importante em poucas palavras. Para quem somos? Nós existimos para fazer Deus conhecido ao mundo. Entenda, Deus será conhecido pelo mundo por meio da sua vida. Deus já veio aqui na pessoa de Jesus. Agora Ele só vem para resgatar a sua igreja. Mas agora, Deus é visto ao mundo por meio de nós, das nossas vidas. Entende o tamanho do propósito? Que Pedro está dizendo aqui, né? Nós fomos feitos, esse povo especial de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu gosto da forma aparentemente natural, né, com que o Salmo 78, ele trata dessa questão de falar de Deus, de mostrar, de demonstrar Deus. O Salmo 78, versículo 3 e 4, diz assim, o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. O cristão, ele tem o propósito de conduzir outros para aquele Salvador, a quem ele mesmo já encontrou, a quem mesmo ele ama. Não é para esconder isto. É isso que o Salmo 78 está dizendo. O que a gente ouve, o que a gente aprende, o que os nossos pais nos contaram, o que a gente está experimentando com Deus agora, nós precisamos passar às próximas gerações. Nós não podemos esconder os nossos filhos. Por isso, aprenda a ser uma ponte entre as pessoas e Deus. Ligue pessoas a Deus. Essa é a nossa função de sacerdote. Essa é a ideia de sacerdote, né? O sacerdote, ele faz uma ponte, uma ligação entre o mundo e Deus. E Deus nos chamou para isso, para proclamar. Por isso, pais, falem de Deus com seus filhos. Que é um tal de pai e mãe trazer o filho para a igreja e achar assim que esse é o dever da igreja. E tem gente que chama o pastor na casa para dizer assim, pastor, o senhor vai em casa, mas eu queria que o senhor conversasse com meu filho. Não se ofenda, mas o filho é teu. O filho é todo seu.
E Deus te deu esse filho para você proclamar o Senhor para ele. É um privilégio que você tem de comunicar para o seu filho o Evangelho. Não passa isso para ninguém, ninguém. É seu filho. Não espere que ninguém faça isso. Aliás, nem deixe que ninguém faça isso. Faça você. É um privilégio seu, como pai, como mãe. Não esconder do seu filho o Evangelho. Torne o seu filho um discípulo de Cristo. Faça dele um discípulo. Ao invés de ficar brigando com ele, de ficar tratando apenas como um adolescente chato, irritante, né? Que muitas vezes é. Mas você precisa lidar com ele como um discípulo, alguém que eu quero discipular, que me siga. Não é só uma criança birrenta, é alguém que Deus colocou nas suas mãos e confiou nas suas mãos para que você possa discipular. Está na tua casa, convive com você, dorme perto de você, acorda perto de você, come na tua mesa. Não esconda dos seus filhos o Evangelho, torne-se seus filhos discípulos do Senhor. Sua tarefa, seja uma ponte entre seus filhos e Deus. Faça discípulos na escola, onde você estuda. Faça discípulos no trabalho, na vizinhança, no condomínio. Faça discípulos. Faça discípulos nas suas redes sociais. Quanta perda de tempo com uma ferramenta tão importante, que poderia comunicar o Evangelho para tanta gente. Às vezes a gente perde tempo compartilhando coisas que não têm valor algum. Aborrecimentos. Fui no mercado, não tinha sacolinha. Aí a pessoa gasta um tempo colocando lá no Facebook dela que ela está chateada porque o supermercado deveria dar uma sacolinha para ela e não deu. Desculpa, mas eu fico envergonhado. Quando é crente da minha igreja, eu fico envergonhado. Eu deveria compartilhar outra coisa. Fala outra coisa. Fala as grandezas de Deus. Proclama o que aconteceu no culto. Compartilha um vídeo do culto, a mensagem do culto. Faz alguma coisa com a sua rede social útil para as pessoas. Faça discípulos por meio dela. Mas não faça disso só um momento para ficar compartilhando a bobagem, né? E fotos, e opções políticas, e um monte de coisa que não está produzindo nada para as pessoas. E nós temos tanta coisa, tanto material, que a gente poderia compartilhar e não fazemos. Que nós não entendemos o propósito da nossa vida. Nosso propósito, fazer discípulos. Faça discípulos. Recupere esse propósito da sua vida. Deus te chama para anunciar as suas grandezas. Foi para isso, Pedro está dizendo, que Ele te arrancou das trevas. Para que você entenda a sua existência. Eu existo para isso. Deus não te arrancou das trevas para você passear na luz. Não foi isso, não. Deus te arrancou das trevas para você levar a luz às pessoas. Para isso você está vivo. Agradeça a Deus por isso, entenda isso e cumpra esse propósito. Faça discípulos. Aonde você estiver, qualquer brecha que abrir, faça discípulos. Aproveite as oportunidades. Onde Deus tem colocado você lá. É ali que você está. É ali que você deve anunciar, proclamar, cumprir o propósito de Deus para a sua vida. E uma última compreensão é a compreensão do privilégio. Ou seja, de quem nós somos. O versículo 10 diz assim: Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Olha que interessante. Para ficar ainda mais claro quem somos, Pedro ele achou importante reforçar a ideia de a quem pertencemos, de quem nós somos. O sentido real de quem somos está no fato de que nós somos de Deus, a Ele nós pertencemos. É aí que está o nosso valor, né? É como quando a gente vai visitar um museu, por exemplo. Você vai lá no Santos, lá, né? Em Santos, não tem lá o museu lá?
E aí lá tem uma bola. Aquela bola é uma bola. Se você for numa loja, você vai comprar uma bola. Quanto custa uma bola? Não sei. Qual o preço da bola? Quem compra bola? Quem joga bem? Quem anda comprando bola ultimamente? Né? Quanto custa uma bola? É aquele valor lá. Só que tem uma bola murcha lá, que aquela bola teve um cara famoso que chutou. Entendeu? E tem o gol número tal que ele fez. Então, a bola em si não tem valor nenhum. Mas a questão é que a bola é dele, entendeu? A bola é dele. O valor está em a quem pertenceu ou a quem pertence. Então, você é que nem peça de museu, entendeu? Se olhar só para você, você não vale nada. Mas como diz aquela música, você não vale nada, mas Deus gosta de você. Entendeu? Então, assim, Deus gosta de você. Porque Deus atribui um valor a você. Porque você é dele. Então, o seu valor não está em você, está nele. De quem você é? Eu sou de Deus, aí você tem valor. Agora, sem Deus, não tem valor nenhum. Não vale nada mesmo. Esse é um privilégio de quem nós somos. Deus nos fez povo dele. Povo de Deus. Pode ser que Pedro estivesse fazendo referência a Oséias 2:23. Porque Oséias 2:23 diz assim: semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida. E a não meu povo direi: tu és o meu povo. Ele dirá: tu és o meu Deus. Todo aquele contexto de Oséias, né? Filhos que ele tem, que não tem nome direito, vai dando uns nomes esquisitos. Mas tudo para chamar a atenção para o fato de que são pessoas desfavorecidas, pessoas que não eram meu povo, mas agora Deus diz: agora você é meu povo, te chamo de meu povo. Dou um valor que você não tem. Atribuo a você uma valorização que você não tinha antes, um significado que você não tinha antes. Privilégio. Entenda esse privilégio. Você vai fazer discípulos quando você entender esse privilégio. E Pedro disse que isso tem a ver com misericórdia. Nós não tínhamos recebido misericórdia, mas agora ele está dizendo, receberam misericórdia. Foram alvos da misericórdia de Deus. Então agora nós temos um significado que antes nós não tínhamos. Então fazer discípulos expressa a consciência de que de Deus nós somos, a Ele nós pertencemos. E porque a gente pertence a Ele, então nós queremos atrair mais pessoas, para que mais pessoas usufruam da sua misericórdia. É atrair pessoas para a misericórdia de Deus, para o espaço da misericórdia. Porque nós conseguimos obter essa misericórdia de Deus, né? Alguém já disse que a sua vida, ela pode ser a única Bíblia que alguém vai ler em toda a sua existência. Há pessoas com as quais você convive que talvez nunca essas pessoas terão oportunidade de pegar uma Bíblia na mão, ler um texto bíblico, mas ela está olhando para a tua vida. Você pode ser a única Bíblia que ela vai ler em toda a existência dela. Então entenda que privilégio você tem na mão. Você é do povo de Deus, você pertence a Deus. Então, com esse privilégio, faça discípulos. Faça discípulos. É viver consciente de que nós desfrutamos de algo que as pessoas não desfrutam. E por isso, mais do que dar a elas simplesmente atenção, mais do que dar a elas talvez um salário, porque é funcionário seu, mais do que dar a elas talvez um serviço, porque é patrão seu, mais do que dar a elas amizade, porque mora perto de você, você precisa dar a elas Deus, e dar a elas acesso à misericórdia de Deus, que isso é eterno, isso tem valor. Paulo, ele exortou os filipenses nesses termos, ó, capítulo 2, versículo 14 a 16. Fazei tudo sem murmuração nem contendas. A gente às vezes isola o texto, não percebe o contexto dele.
Mas olha o que Paulo está dizendo. Fazei tudo sem murmurar, sem contender. Para de brigar, para de reclamar. Ele diz, por que isso? Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Paulo está dando orientação prática. Mas ele está dizendo assim, para de murmurar, para de reclamar, para de viver brigando com todo mundo, discutindo com todo mundo. E ele diz que você tem que fazer assim para que você seja uma luz no meio de trevas que estão aí fora. De trevas o mundo está cheio, o mundo carece de luz. E nós somos chamados para sermos luz. Mais um funcionário naquela empresa que enrola o trabalho, já tem, não precisa mais. Mas precisa de alguém que seja diferente lá, que faça diferença lá. Mais alguém no condomínio que só sabe arrumar encrenca, só sabe brigar, já tem. O que está precisando é de gente diferente, gente que resplandeça a luz de Deus lá. Mais aluno na escola que cola, que enrola, não precisa mais. Mas a escola está precisando de alunos que sejam crentes sérios, que façam diferença lá, que façam discípulos. Então pensa nisso, onde é que Deus está colocando você. Se você fizer discípulos ali, você demonstra essa compreensão. Eu sou um luzeiro no mundo, Deus me colocou para isso. Então é minha responsabilidade demonstrar que eu sei a quem eu pertenço. E eu estou aqui para fazer diferença neste lugar. É como os nossos pais, muitas vezes, nos preparavam para sair para algum lugar, para uma festinha com os amigos. Às vezes o pai olhava para a gente e dizia assim, ó, lembra que você é meu filho, tá? Então lá você se comporte. Então se Deus está nos soltando para o mundo para isso, dizendo, ó, você se comporta. Que você a mim pertence. Então faça discípulos. Você faz parte de um povo, o povo de Deus, o povo que alcançou a misericórdia de Deus. Viva desta forma, entendendo, olha o privilégio que eu tenho. Eu faço parte de uma comunidade, de um time, de uma equipe que alcançou misericórdia de Deus. Por isso, presta atenção, o cristianismo é comunidade, é comunidade. E que privilégio é fazer parte de uma comunidade, de um povo de Deus. Isso é um privilégio. Essa ideia que se tem muito presente hoje, de que, olha, não precisa de igreja. Eu posso, de casa, servir a Deus. É uma ideia completamente antibíblica. A religião solitária não tem respaldo bíblico. Nós somos pedras vivas edificando uma casa espiritual que está para além do que os nossos olhos podem ver. É um trabalho que Deus está fazendo no mundo por meio da sua igreja. Eu gosto de uma frase do Crownfield, né? Ele tem uma frase interessante que diz assim, o cristão independente, que se diz cristão, mas se crê muito superior para pertencer à igreja visível estabelecida sobre a terra em qualquer de suas formas, é uma contradição de termos. O que nós temos hoje é uma casta de pessoas se achando superiores, que elas podem viver sem a igreja, que elas podem aprender Bíblia sozinhas, que elas podem sobreviver nesse mundo sem estar ligado a um corpo. Isso é uma contradição aos termos bíblicos. A Bíblia não fala sobre isso. O que a Bíblia diz é que nós somos uma comunidade. E por entender que nós somos uma comunidade que pertence a Deus, alvo da misericórdia dele, fazemos discípulos. Chamamos mais pessoas para a igreja. Porque entendemos a importância disso. Então, meu irmão, minha irmã, faça discípulos.
Isso é uma demonstração, é uma prova, é uma evidência que você compreende a sua posição, que você compreende o seu propósito, que você compreende o seu privilégio. Se você, nesta semana, pensar, olha, eu preciso fazer discípulos. Deus está colocando gente no meu entorno. Pessoas que talvez outras pessoas não tenham acesso a elas, mas você tem. Coloque as pessoas primeiro em oração diante de Deus, né? Ore por elas. Mas permita que Deus te use para fazer discípulos. Para comunicar o evangelho a essas pessoas. Nós fomos chamados para isso. Você está vivo para isso. Por isso que é importante entender quem você é, para que você existe e de quem você é. Que se você é dele, você precisa fazer discípulos para ele. Amém?